O jeito que você ama seu cônjuge ensina seu filho o que é amor. Eu ouvi uma história que não fala só sobre um casal, fala sobre o tipo de família que está sendo construída quando ninguém está olhando. Um homem decidiu casar, sabendo que a esposa podia morrer em poucos meses. Disseram para ele desistir, disseram que ele ia sofrer, que ainda dava tempo de sair, mas ele ficou, casou, permaneceu. E durante anos eles enfrentaram crises, limitações, medo, mas juntos. Até que um dia tudo piorou. Ela caiu, convulsionou, entrou em coma e ali, naquele momento, ele podia ter quebrado, podia ter se afastado emocionalmente, podia ter se fechado, mas ele fez o oposto. Ele permaneceu, cuidou, esperou, sustentou, mesmo sem saber se teria resposta, mesmo sem saber se teria volta. E quando ela acordou, sem fala, sem movimentos, ele continuou. Banho, comida, rotina, presença, amor prático. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que poucos pais param para pensar. Se existisse um filho dentro dessa casa, o que ele aprenderia sobre amor? Porque parentalidade não começa quando o filho nasce. Começa na forma como o casal se trata, na forma como o casal atravessa as dificuldades, na forma como o casal decide permanecer ou desistir. Tem criança que cresce vendo pai e mãe se abandonarem emocionalmente, mesmo continuando juntos. Eles aprendem que amor é distância. Tem criança que cresce vendo desrespeito, frieza, indiferença e aprende que relacionamento é peso. Agora imagina uma criança crescendo dentro de uma história como essa. Ela veria um homem que ficou quando tudo ficou difícil. Ela veria um amor que não desapareceu quando a realidade mudou. Ela veria que compromisso não depende de fase. E isso forma algo profundo dentro de um filho. Porque filho não aprende sobre relacionamento, ouvindo conselho. Ele aprende assistindo o que acontece dentro de casa. E aqui entra um ponto que muitos casais ignoram. Não existe crise conjugal isolada. Tudo transborda na parentalidade. Quando o casal está distante, a casa muda, o clima muda, a segurança emocional do filho muda, porque criança sente, percebe, absorve, mesmo quando ninguém fala nada. Agora pensa comigo, quantos pais dizem que fariam tudo pelos filhos, mas não conseguem sustentar o próprio relacionamento? Quantos querem ensinar sobre amor, mas vivem relações rasas, instáveis ou desgastadas? A verdade é que ensinar um filho sobre amor começa mostrando como amar alguém que está ao seu lado. E isso não significa perfeição, significa responsabilidade emocional, significa não desistir no primeiro desgaste, significa não transformar rotina em abandono silencioso, significa não deixar o vínculo morrer aos poucos, porque um dia seu filho pode até esquecer o que você disse para ele, mas dificilmente vai esquecer o tipo de relação que ele viu dentro de casa. Se ele viu presença ou ausência, se ele viu cuidado ou indiferença, se ele viu alguém permanecer ou alguém desistir. E isso molda o futuro dele muito mais do que qualquer orientação direta. Por isso essa história não é só sobre um casal que enfrentou dor, é sobre o tipo de referência que está sendo construída. Porque no fim, todo pai e toda mãe estão ensinando algo sobre amor, mesmo sem perceber. A pergunta é, o que seu filho está aprendendo? Olhando para a forma como você ama. Participe do nosso grupo de pais no WhatsApp.